Deus disse que enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se você crê que estamos no fim dos tempos, o profeta Elias já deve estar por aqui, não acha? Os analistas da escatologia, os pastores do YouTube, os pregadores do fim dos tempos, continuam a ignorar o grande profeta do Senhor. Você não ouve nenhum deles falar a respeito, nem Napoleão Falcão, nem Ciro Zibord, Pastor Elias Soares ou César Cavalcante, todos se calam sobre o assunto. Para entendermos como o profeta David Ovor cumpre a profecia de Malaquias 4:5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e como situamos o tempo de hoje na linha do tempo do cumprimento profético, precisamos entender que existe um padrão na Bíblia, que precisa ser cuidadosamente observado. Especialmente quando o assunto é profecia. Esse fenômeno se chama cumprimento em transposição, duplo cumprimento profético, cumprimento cíclico atemporal, ou ainda dupla referência. É provável que você já tenha ouvido sobre isso. Mas deixe-me explicar de maneira mais aplicada, porque isso faz toda a diferença no entendimento da profecia. Em primeiro lugar, é preciso entender que a Bíblia toda, a palavra de Deus, ela é viva. João 6,63 Minhas palavras são espírito e vida. A mesma palavra pode ser aplicada a qualquer pessoa, lugar ou época. Em toda e qualquer situação. De forma literal, figurada, preditiva, corretiva, etc. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Interessante que uma espada de 2 gumes penetra cortando em 2 direções, age em 2 lados ao mesmo tempo. A profecia também segue essa essência, toca vários tempos da mesma história. Atravessando o presente, passado e futuro, conectando personagens, eventos e lugares. Se repetindo em seu cumprimento. Isaías 55:10,11 Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá até que reguem a terra e façam brotar. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Muito chocante essa comparação da profecia com a chuva que desce, cumpre o seu papel e depois volta ao lugar de origem para depois repetir o ciclo. A profecia, na maioria das vezes, é direcionada a uma pessoa, evento ou lugar específico no tempo, mas repete seu cumprimento através da história. Eclesiastes 1:9-3:15 O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Quando lemos a primeira profecia sobre um Salvador, o Messias prometido em Gênesis 3:15 E porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É claro que a profecia aponta para Jesus. Mas também vimos na história da humanidade, inimizade entre a serpente e a mulher. Essa que foi tão oprimida, desconsiderada, objetificada em tantas culturas e em gerações e continua sendo em sociedades atuais. A serpente também feriu muitos calcanhares de grandes homens de Deus. Homens que pisaram em sua cabeça quando obtiveram grandes vitórias. Homens como José, Gideão, Sansão, Davi, etc. Vários tipos do alvo dessa profecia. Mas é claro que o ponto focal dessa profecia é o Senhor Jesus, que foi ferido na cruz mas pisou na cabeça da serpente quando ressuscitou vitoriosamente. Mas ainda hoje a serpente continua ferindo o calcanhar da igreja, e essa lhe pisando na cabeça. Até que um dia se cumpra definitivamente Romanos 16:20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Assim vemos a profecia que foi dada no Jardim do Éden, se cumprindo em Jesus, podendo ser aplicada figuradamente a várias pessoas e à igreja no passado, presente e futuro. Outro exemplo de que a profecia não é estática é quando olhamos para Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos e manda que ele profetize sobre eles. Assim diz o Senhor: porei tendões sobre vós, farei crescer carne e porei em vós o espírito e vivereis. Profetizei. Cresceu carne, tendões, mas não tinham o espírito. Vem dos 4 ventos o espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Puseram-se em pé.
um exército sobremodo numeroso. Resumido, essa profecia termina com esses versículos. Então me disse, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram, acabou nossa esperança, estamos exterminados. Assim diz o Senhor, abrirei vossas sepulturas, vos farei sair dela e vos trarei a terra de Israel, porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Quando Ezequiel teve essa visão, ele e o povo estavam exilados na Babilônia. O cumprimento imediato é que Deus iria trazer seu povo de volta à sua terra mesmo contra a aparente irreversibilidade da situação. Os judeus haviam sido dizimados pela fome e doenças depois de 3 anos de cerco à sua cidade. Quando o exército babilônico enfim entrou em Jerusalém, eles mataram a muitos e destruíram a cidade, os muros e o templo. O povo que restou foi saqueado e o restante do povo levado cativo. Depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus começa a cumprir a profecia e trazer de volta o seu povo. Esse foi o primeiro cumprimento. Porém no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi novamente destruída e o povo espalhado sobre toda a terra. Em 1948 nós vimos essa profecia se cumprindo novamente. Deus os havia tirado figuradamente de suas sepulturas, e paulatinamente, levas de judeus foram trazidos do mundo todo e ocuparam o seu antigo território. Vemos então vários cumprimentos da mesma profecia em vários momentos da história. Isso é chamado de a lei do duplo cumprimento, ponto. E quem nunca aplicou essa profecia a uma pessoa ou à igreja de maneira figurada e espiritual? Com certeza o fez de maneira muito acertada e apropriada. A profecia é viva. Se você observar, vai sempre encontrar esse padrão nas profecias. A mesma palavra de Deus se cumprindo figuradamente, espiritualmente, literalmente de formas e tempos diferentes. Conhecendo um pouco de escatologia, você vai se lembrar que o profeta Daniel disse que na metade da 70ª semana, isso é, passados 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação, o sacrifício no templo será tirado e posta abominação desoladora. O Senhor Jesus no sermão profético de Mateus 24, citou essa profecia, quando pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Mateus 25:15. Na verdade no ano 167 a.C. Antíoco Epifânio, tinha invadido Israel, profanou o templo, mandou construir um altar onde sacrificava porcos, mudou os costumes etc. Os que viram isso, tinham certeza que era o cumprimento da profecia de Daniel. Foi um cumprimento literal. Anos mais tarde, quando Jesus citou a profecia novamente, ele apontava para o que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito marchou com as legiões romanas que profanaram e destruíram o templo, as muralhas e a cidade. Mas todos nós sabemos que a profecia ainda se refere ao Anticristo, na grande tribulação, que também trará abominação ao templo, como confirma Paulo. O qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Isso confunde os estudiosos historicistas, preteristas e futuristas, cada um coloca o cumprimento da profecia em um desses eventos. Mas todos o são. A profecia é cíclica e atemporal. Se você ler os profetas maiores e menores, sob essa ótica, você vai enriquecer muito sua compreensão de profecia. O profeta fala inspirado por Deus a uma situação ou pessoa em um tempo específico, mas Deus aplica a mesma palavra a outra pessoa em tempo diferente. Veja esse último exemplo. Isaías disse no capítulo 61:1 e 2, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. 2 A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Em Lucas 4:18 Jesus lê essa profecia na sinagoga e diz que aquele dia estava se cumprindo aquela profecia. Mas quando Isaías escreveu, ele estava falando dele próprio. Que o Senhor havia ungido ele, Isaías. Mas, em transposição, se cumpriu totalmente em Jesus. Mas veja que o Senhor não leu a parte final, o dia da vingança do nosso Deus.
Porque ele sabia que a primeira parte se cumpriu nele naquele momento, e se cumprirá novamente, cabalmente quando ele vier segunda vez, para julgar o mundo. É como o Salmo 22, o Salmo da crucificação. Davi está falando dele mesmo, mas é óbvio que se cumpre em Cristo. Se você olhar os textos mais reveladores sobre a origem de Satanás, que são Isaías 14 e Ezequiel 28, são profecias endereçadas ao rei de Babilônia e ao rei de Tiro respectivamente. Profecias dadas no tempo presente da vida dos profetas, mas revelava coisas da eternidade passada, assim como sentenças para a eternidade futura. Por isso, expressões como o dia do Senhor, o dia da vingança, já tiveram seu cumprimento no passado, mas indicam acontecimentos futuros como o arrebatamento, o dia da vinda do Senhor e também o julgamento. A própria vinda do Senhor foi profetizada para o seu povo. Ele já cumpriu. Mas eles esperam ainda. Mas nós sabemos que ele virá novamente. E cumprirá as promessas de um rei, Salvador. Glória a ele! Eu disse tudo isso como fundamento, para te falar porque João Batista era Elias, como o próprio Jesus disse. E disse também, que Elias ainda virá e restaurará as coisas. E como o profeta David Ovoor cumpre essa profecia. Te vejo no próximo vídeo. Abraço! Repent, Brasil! Arrependa-se, Brasil!